tempo aqui em São José está muito feio, viu? Teve uma chuva intensa ontem, aqui em São José dos Campos. Hoje, durante o dia, melhorou, agora fechou totalmente. Em São Paulo teve uma chuva também, muito forte agora à tarde, né? Estava acompanhando aqui pela... Mesma coisa aqui. Jundiaí? Como Mesma é que coisa em fechou? Jundiaí. Tá parecendo São Paulo, né? Chega aquele horário no meio para 4, 5 horas, o tempo fecha e cai uma água. Aqui no interior, agora a gente marca encontro assim, antes da chuva ou depois da chuva, né? Porque a gente já sabe o horário dela, né? Então, a gente já conversa assim, né? Vamos se encontrar para tomar um café, vamos antes da chuva ou depois da chuva? Vamos lá, Carlos? Acho que já dá para nós iniciarmos, né? Vamos lá, pessoal? Bastante participantes aí. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à live Secovi São Paulo e Proemp. Apresentamos hoje o panorama do mercado imobiliário de Jundiaí e perspectivas para 2021. Agradecemos a presença de todos e, em especial, Paulo Oliva, presidente da Proemp e representante do Secovi São Paulo em Jundiaí e região. Frederico Marcondes César, vice-presidente do interior do Secovi São Paulo. Eli Gonçalves, vice-presidente de Marketing e Inteligência de Mercado da Proemp. Quero avisar a todos que, ao final das apresentações, nós abriremos para a pergunta do público via chat. Gostaria de pedir agora a palavra do senhor Paulo Oliva, presidente da Proemp, para a sua breve saudação. Boa noite a todos. Estamos reunidos para mais um encontro de mercado e é uma honra fazer a saudação deste evento, que é tão aguardado pelos empresários do setor imobiliário e da construção civil, bem como pelas autoridades de Jundiaí. Esse ano, infelizmente, não podemos nos reunir pessoalmente, mas fico feliz em perceber que a participação dos senhores e senhoras vem coroar todo o esforço desse setor que, assim como os demais, sofreu nessa pandemia. Mas como todo empresário é um otimista por natureza, arrisco dizer que estamos nos recuperando. Eu gostaria de agradecer a presença de Frederico Marcondes César, vice-presidente do interior do Secovi, e de Eli Gonçalves, nosso vice-presidente de Marketing e Inteligência de Mercado da Proemp, que vai apresentar o estudo realizado pelo Departamento de Economia e Estatística do Secovi, em parceria com a Brain Inteligência Estratégica. E também gostaria de agradecer ao Dr. Carlos Eduardo Quadrati, nosso vice-presidente de Administração e Comercialização Imobiliária, que será o mediador deste encontro, em nome de quem cumprimento todos os conselheiros, diretores e associados da Proemp. Eu gostaria de destacar, Fred, que Jundiaí aparece no ranking de competitividade dos municípios, divulgado há 2 semanas, na 13ª posição no país e na 3ª posição da região sudeste, ficando atrás só de Vitória e Santos. Esse ranking reflete a qualidade de vida na cidade, investimentos e a força da economia local, que são a mola propulsora para o mercado imobiliário e da construção civil. Eu termino minha participação agradecendo todo o empenho e a dedicação dos vice-presidentes e coordenadores de grupos de trabalho da Proemp. Juntos, tenho certeza que vamos continuar desempenhando o nosso importante papel de contribuição ao município e à nossa região. Muito obrigado a todos, aproveitem o evento, uma boa noite. Cadu, não estou te ouvindo. Carlos, você está com o som fechado, Carlos. Você está com o som fechado. Abre o teu som. Ouvindo agora? Obrigado, Paulo Oliva. O nosso primeiro palestrante de hoje é Eli Gonçalves, que apresentará o panorama de mercado imobiliário de Jundiaí. O Eli é graduado em Comunicação Social e tem MBA em Marketing e Serviços pela ESPM.
Carreira voltada ao desenvolvimento e gestão de produtos e negócios desde 1992. Já atuou em mais de 25 setores da economia e com negócio em 9 países. É sócio fundador da Saber Fazer Marketing e Negócios, empresa com especialização em inteligência de mercado imobiliário e da imobiliária Corretor Unido. Vice-presidente de marketing da Proemp e um apaixonado pelo surf. Eli Gonçalves, a palavra é sua. Obrigado, doutor Quadrati. De todo esse mini currículo, que eu mais gosto é do final mesmo. Estou morrendo de vontade de pegar onda. É que está muito trabalho, já estou uns 2 meses parado. Mas daqui a pouco a gente volta. Vamos lá. Pessoal, a gente tem bastante coisa para compartilhar, bastante informação, seja dos números do mercado imobiliário de Jundiaí, seja de uma palestra que a gente preparou aí para vocês. Então, assim, a gente vai seguindo um ritmo veloz, mas fiquem tranquilos que esse conteúdo vai ser compartilhado depois com vocês, documento, PDF, fiquem tranquilos, tá? Então, vamos lá, vamos começar pelos números de Jundiaí. Quando vocês estiverem vendo no modo apresentação, vocês me falem, tá? Beleza? Então, vamos embora. Eu estava dando uma olhada nos números, né, antes de fazer essa apresentação. Eu falei, pô, como é que a gente sintetiza os números de 2020 comparados com 2019? Eu chamei assim, é um empate com sabor de vitória. Tanto em lançamentos como em vendas, a gente ficou com números muito próximos, né, comparando 2020 com 2019, só que tem sabor de vitória. Por quê? A gente enfrentou uma pandemia, uma situação atípica, né, que nos colocou num cenário bem mais difícil, e ainda assim, Jundiaí performou. E eu posso até dizer assim, se foi um empate com sabor de vitória, se a gente olhar aquele período de prorrogação e pênaltis, a gente ganhou essa Copa, ganhou o jogo. Por quê? Os números que a gente vai falar agora são números de mercado de apartamentos, principalmente vertical. Mas se a gente tivesse aqui os números de loteamentos, aí a vitória estava garantida. Porque esse foi o produto assim que vendeu assim, pãozinho quente na padaria. Vendemos muito loteamentos aqui na nossa região. Mas vamos lá, vamos falar um pouco ainda dos números de apartamentos e casas, principalmente apartamentos, tá? Olha só, a gente teve um pequeno aumento de 2,3% nos lançamentos, comparando o 2019 com 20, ok? Quando a gente olha essa quebra dos lançamentos, aí começam a vir informações interessantes. Olha só. Olha o 3 dormitórios, pessoal. A gente passou quantos anos o mercado ficava assim se sustentando no 2 dormitórios? Olha só o que acontece na pandemia, o 3 dormitórios aparece e fala, olha, eu sou uma boa opção, principalmente nessa situação de confinamento. Então, 3 dormitórios se destacou em volumes de lançamento. Vocês também vão ver daqui a pouco que ele se destacou em vendas. Ok? Então, 3 dormitórios com 679 unidades. Olhando a todas as tipologias, foi o maior volume. Se a gente olhar por tamanho, a gente teve assim também um empate aqui entre imóveis de 45 a 65 metros quadrados, que são predominantemente 2 dormitórios, e de 65 a 85, onde a gente tem parte 2 dormitórios e parte 3. Tá? Então, mais ou menos, empate 612, 613 unidades lançadas. Vocês já vão começar a perceber, poxa, se a gente lançou bastante 3 dormitórios e tem muita coisa de 65 a 85 metros, é sinal de que a gente vem conseguindo lançar um 3 dormitórios compacto. Tá? A gente vai acompanhando muita coisa de 70 metros, 69 metros, conseguimos colocar no mercado produtos de 3 dormitórios compactos. Isso também se reflete na faixa de preço. A faixa com maior número de lançamentos é de 230 a 500 mil. Então, a gente pega parte do Minha Casa Minha Vida, e parte do que a gente chama o segmento standard, que são os imóveis até 400 mil reais. Então, a maioria absoluta está até 230 mil, pegando o que até então chamávamos de Minha Casa Minha Vida, e 230 a 500 é a maior parte. Outra coisa, imóvel em lançamento, né, a maior parte na planta, ok? Mas eu queria mostrar algo em vendas.
Em vendas, eu estou aqui pulando o slide para vendas, 1.046 em 2019, 933 unidades em 2020, então ainda vamos dizer que é aquele empate, tá? Olha só, eu gosto muito de olhar vendas, porque a venda mostra o que realmente o mercado tem desejado. Olha o 3 dormitórios, foi o que mais vendeu nesse último ano. 3 dormitórios. Olha os tamanhos, de novo, 45, 65 vendeu bem, mas o 65, 85 também vendeu bem. Olha o valor, 230 a 500 mil. A maior parte é nessa faixa de valor, esse produto standard. Reparem que aqui a gente passou a ter uma menor dependência para os produtos de perfil econômico, né? Aqueles que vão até 230 mil. A gente conseguiu entregar ao mercado, o mercado aceitou produtos na categoria standard, 230 a 500 mil. E isso aqui, olha só, pessoal, fase de obra. A pandemia fez com que as pessoas decidissem por comprar imóveis, mas esperando menos tempo para se mudar. Olha só, imóveis em construção, a maioria absoluta deles nas nossas vendas. Ou seja, a pessoa já comprando o imóvel em construção e uma parte com alguma representatividade na planta, mas de longe as pessoas em Jundiaí estavam procurando imóveis em construção para reduzir esse período de mudança. VGV. O VGV teve uma redução de 400 milhões para 264, mas isso é natural. Ele é oriundo da redução dos tamanhos e de uma prática de preços bem competitivos. Isso é uma coisa que a gente já vai destacar de novo, né? A gente vem de uma redução de preços no último ano, aliás, uma das reduções mais sensíveis de preço no estado de São Paulo, e nós mantivemos preços bastante competitivos para evitar risco. Então, na pandemia, vamos dizer que o empresariado de Jundiaí falou, olha, vou lançar, mas não quero errar, e lançou a preços baixos, né, comparando até com outras regionais. VGV é só uma quebra aqui por tipologia, então a maior parte do VGV, de novo, apareceu no 3 dormitórios, ok? Eu estou fazendo algumas coisas mais rápidas, assim, só para fazer um destaque naquilo que mais chamou a atenção. Com relação a VSO, aqui é um VSO médio, que mostra ele um pouco menor do que o do ano anterior, mas ainda assim é um VSO bom. Só destacando que, como diz aqui o próprio gráfico, há uma mudança de periodicidade, né? O período de análise 2020, na verdade, ele pega um pouquinho de 2019. Mas eu acho legal olhar o VSO quando a gente quebra por tipologias. Olha que interessante. O 2 dormitórios econômico teve um VSO, e só lembrando, VSO, vendas sobre oferta, né? Então, é o percentual vendido dentro daquilo que estava ofertado no mercado, seja aquilo que lançou, seja aquilo que já havia de estoque. Então, olha só o 2 dormitórios econômicos, 51,7%, quase 52%, né? Olha o 3 dormitórios, quase 51%. Muito parecido com 2 dormitórios econômico. Olha só, 4 dormitórios também, 52%. Vejam produtos de maior valor agregado performando, ou seja, estamos falando aqui de velocidade de vendas, de uma forma muito semelhante a 2 dormitórios econômicos. Eu acho que isso é uma boa notícia, tá? A gente reduz a nossa dependência de vendas para o Minha Casa Minha Vida e a gente coloca produtos de perfil standard ou até de perfis superiores e o mercado aceitou bem. Ok? Oferta final, a gente aí está com 999 unidades, quase 1.000 unidades. Natural, ele está está acima do que a gente tinha em 2019, mas lembrando, 2019 foi um ano atípico, porque ele teve um crescimento de demanda, as pessoas passaram a comprar, só que a gente não teve muito lançamento no ano passado. Então, havia uma demanda reprimida muito grande. Aliás, isso não é só de 2019, foi de 2018. Nós passamos 2 anos com pouco lançamento e o mercado comprando mais. Aí, realmente, o estoque ficou muito baixo. Eu me lembro da gente ter feito um estudo entre as regionais do Secov, mostrando qual era o estoque da cidade a cada 1.000 habitantes. Jundiaí teve o menor estoque a cada 1.000 habitantes de todas as regionais do Secov no estado. Tá? Então, 999 não significa que tá muito lento. Não, é um volume baixo para uma cidade aí que já passou de 400 mil habitantes há muito tempo.
participação na oferta final, como o 3 dormitórios voltou, né, voltou a ser uma carta nesse baralho, a gente tem ainda algum volume de 3 dormitórios para vender, mas não deve durar por muito tempo, tá? A julgar pela forma como foram produzidos, pelo tamanho, pelos tickets competitivos, não deve ficar nesse volume por muito tempo não, tá? Novamente, olhando o VSO, olha só, esse aqui é um período acumulado. Aqui, no caso, nós estamos falando de 36 meses. O 3 dormitórios com VSO de 69%, olhando o período de 3 anos, que, se a gente comparar nesse período de 3 anos com 2 dormitórios econômicos, ele até performa melhor. Muito bem. Bem, mantendo aqui uma análise de VSO por tamanho, a gente tem destacado como entrou bem esse produto aí de 66 a 85 metros, performou 60%, continua bom esse desempenho. E os produtos de menor tamanho, era natural que a gente tivesse um desempenho um pouco melhor, 70% de VSO, ambos muito bons, tá? A gente tem até tamanhos maiores, em que a oferta realmente foi muito pequena, e aí o VSO mostrou que, sim, né, Jundiaí está disposta a aceitar produtos de ticket maior, de tamanho maior. Bem, novamente estudos de VSO, só que aqui quebrando por faixa de valor. Destacamos aquela faixa lá do standard, de 230 mil a 500 mil, VSO de 61%, tá bom. Vendas de imóveis residenciais, enfim, um acumulado aqui de 36 meses. Esse aqui que eu acho legal a gente falar um pouquinho mais. Isso aqui é o preço por metro quadrado histórico, ao longo dos anos, qual era o preço médio por metro quadrado por tipologia. Olha só, vamos pegar os 2 dormitórios aqui. Que interessante, 2015, 16, 17, os preços por metro quadrado eram superiores a R$5.000. 5.200, 5.300, 5.200. 2018, um pouquinho menos, né? 4.500. 2019, 4.700. 2020, 4.500. Então, nós conseguimos colocar no mercado produtos de 2 dormitórios com preço ainda menor do que em 2019, R$ 4.500. É praticamente metade de algo que você vai comprar em São Paulo capital. R$ 4.500. Em São Paulo capital, o preço aí por metro quadrado fica girando em R$ 9.000 na média. O que eu achei mais legal nesse gráfico é o estudo de 3 dormitórios. Olha só, menos de R$ 4.700 o metro. Ou seja, de fato, colocamos no mercado um produto 3 dormitórios bem competitivo. Mesmo de 4, que já teve preço de 9.000, hoje está em 6.200, tá? Bem, tem alguns números de Grapoab, que vocês vão ter na apresentação, mas o que ele mostra na parte de Grapoab, loteamentos, acho que a gente ainda tem muita coisa para lançar em loteamentos e não tem momento melhor para loteamento do que agora, principalmente durante o período de pandemia, que é o produto, assim, vamos dizer, que gera um maior conforto, um maior bem-estar numa situação de confinamento. Vamos dar uma olhada, pessoal, agora eu vou compartilhar com vocês aqui uma outra apresentação. Deixa eu sair daqui. Deixa eu compartilhar essa outra. Vou colocar aqui no modo apresentação. Essa aqui, a minha voz da consciência falou que eu já estou com 15 minutos, que eu só tenho 15 minutos, mas ela mandou esse papel alguns minutos atrás, então eu já tenho menos de 15. Vamos lá, vamos na correria, mas fiquem tranquilos que isso depois vai ser disponibilizado a vocês. A ideia é, afinal de contas, esse novo normal que a gente tem aí no imobiliário é algo temporário ou nós estamos realmente vivenciando uma nova era? É importante a gente ter alguns pontos de vista sobre isso, porque isso mexe com o perfil do produto que a gente vai lançar no mercado, mexe com a forma como a gente vai abordar os nossos clientes. Isso é só uma marolinha ou é realmente um novo momento, uma nova era na nossa história? Então, antes disso, para a gente responder isso, vamos fazer uma pergunta. O novo normal é filho da pandemia ou foi apenas acelerado pela pandemia? Vamos lá.
Antes de responder isso, vamos entender, então, algumas tendências que aconteceram na pandemia, ok? Esse é um estudo de diversos portais de notícias da própria Brem, tá? Primeiro ponto, vamos trazer para o interior os impactos da pandemia. Rapidamente, o interior próximo da capital está mais representativo nas buscas. Então, tem pesquisas que já mostraram que as cidades, aí num raio de até 50 quilômetros, passaram a integrar, percentualmente falando, mais buscas de imóveis. Aquilo que se tornou escasso na pandemia passou realmente a ser motivo de buscas, áreas descobertas, locais para brincar e treinar, sol e mais contato com a natureza. Então, as pessoas têm procurado imóveis com essas características. Como é que isso traz impacto nos produtos imobiliários? Produtos que ganharam muito destaque: loteamento, condomínios de casas, prédios com unidades na cobertura, o garden, aqueles produtos que geralmente micavam, agora ganharam importância, né? A garden lá em cima, não importa se vai pagar mais de condomínio, mas tendo um garden, tendo uma cobertura, o pessoal tem aceitado mais. Outra coisa importante, mesmo em prédios, em unidades verticalizadas, boa oferta de lazer, para não ficar dependendo da situação de oferta de lazer fora do prédio. Bairros mais afastados, isso também cresceu, onde eles têm menor adensamento populacional, menor situação de aglomeração. Imóveis prontos, aumentou muito a busca e a compra de imóveis prontos. Casas de rua e chácaras, quem diria, né? As casas de rua, que todo mundo tinha medo, voltaram a ser procuradas. Apartamentos maiores e com mais privacidade. Então, a questão da miniaturização, ok, ela tem um público, mas os imóveis maiores também voltaram a ganhar importância. Então, 2 quartos mais espaçoso, 3 quartos, como a gente viu, ter suíte. Produtos menos afetados e os mais afetados. Então, menos afetados na pandemia: o residencial, Minha Casa Minha Vida, o standard até 400 mil, os números mostraram isso, loteamentos e imóveis para investidores visando locação. Ficou fácil mostrar a rentabilidade da locação para o investidor hoje. Tá? Nós temos na capital o rental yield, né, a rentabilidade da locação em torno de 0,40%, 0,44% ao mês. Aqui em Jundiaí, a gente tem estudos que mostram que, conforme o perfil do produto, pode se chegar até 0,7% ao mês. E quando você olha a poupança, 0,12% ao mês, ficou fácil convencer o investidor a colocar o seu dinheiro agora em imóvel para gerar rentabilidade. Mercados mais afetados: o comercial, MAP é médio e alto padrão, tá? Abreviação. Varejo para negócios não essenciais. Segunda moradia e hotelaria turismo. Eles foram mais afetados. Vamos falar de home office. Home office merece um slide separado. Tá? O home office com vantagens financeiras permanentes às empresas. Então, isso já é uma parte daquela resposta se o novo normal veio para ficar. Com pandemia ou sem pandemia, as empresas perceberam que é operacionalmente mais barato trabalhar em home office. Mesmo que não seja 7 dias por semana, que ele tenha que ir lá no escritório 2 vezes por semana. Mas eu já vi casos de algumas empresas multinacionais que tinham 4 lajes na Vila Olímpia e agora o plano é ter uma só. Isso gera economia para as empresas. Então, o home office veio para ficar não só por causa da pandemia, mas porque as empresas perceberam que é operacionalmente mais econômico. Favorece cidades do interior, próximas de grandes centros urbanos. Então, o home office é favorável a Jundiaí. Jundiaí tem aí as 2 melhores estradas do país. Se você não pegar muito trânsito lá perto do quilômetro 11, 14 da Bandeirantes, você chega em 25 minutos nas marginais, ok? Ainda tem a gente fala, a Jundiaí ainda tem a rodovia Anguera que te põe dentro do bairro, dentro da Lapa, na capital. Então, é muito privilegiado na parte de estradas e a gente consegue fazer com que um paulistano, por exemplo, possa morar em Jundiaí e trabalhar em São Paulo 2 vezes por semana, se tiver que ir lá e fazer o resto como home office em Jundiaí. É o que a gente acabou de falar aqui: trabalhar apenas 2 ou 3 vezes por semana na capital, né, viabiliza uma moradia permanente no interior. Imóveis com opções para criação de home office. Então, o que a gente tem percebido? Já alguns lançamentos novos, onde o home office não é simplesmente um cantinho do lado da sala de jantar. Então, ele já mostra por renders, imagens de plantas, onde o home office pode ficar na varanda, na sala ou em algum dos quartos. Ou uma outra coisa muito forte, pessoal, é ter o coworking. Né? Porque é muito fácil falar de home office, de repente você está lá com toda a família, com filhos, aquela bagunça toda no apartamento. Quando você tem um coworking embaixo, dentro de uma área de uso comum, dá para trabalhar com mais tranquilidade. Então, espaço para coworking, muito importante daqui para frente.
Impacto em diferenciais, tá? É importante aí para os próximos empreendimentos, né? Fazer um investimento em tecnologia para uso de recursos do condomínio. Já que você tem uma situação de confinamento e você também tem que gerar menos aglomeração nas áreas comuns do prédio, é importante que você tenha, por exemplo, aplicativos, onde as pessoas possam reservar o uso de algumas áreas comuns, evitando aglomeração. Aprimoramento da logística de entrega. Pessoal, muito importante. O e-commerce já bombava, com a pandemia está bombando ainda mais. E o que acontece? Você tem toda uma cadeia logística brasileira boa, quando chega no momento final disso, que é entregar lá na portaria do prédio, a portaria do prédio não está preparada. Hoje existem soluções de maleiros eletrônicos, onde o cara que traz a mercadoria coloca a mercadoria lá dentro, fecha e gera um QR Code para o comprador abrir. Entendeu? Tem muita coisa interessante nesse setor. Recurso para PET, importante, pessoal. Mais segurança natural, né? Qualidade da obra e da marca pesando mais na escolha. Então, na medida em que as pessoas passaram a dar mais valor a um imóvel, a um bom imóvel, elas estão começando a olhar mais o histórico das incorporadoras e das construtoras. E mais áreas de lazer e conveniência para compensar o imóvel pequeno, tá? Impactos comerciais. A relação oferta e demanda não tem jeito, ela é implacável. Ela vai elevar preços nos produtos imobiliários mais desejados na pandemia. Vou trazer um exemplo real. Loteamento aqui em Jundiaí. Os loteamentos aqui tiveram momentos difíceis em 15, 16, 17, 18, 19 foi melhorando. Em 2020, a maior parte dos loteadores zerou seus estoques. Chegando a, mesmo zerando, teve aumentos de preço da ordem de 20, 26, 30% de aumento e ainda assim performou muito bem nas vendas. Restrições de aglomeração, aumentando a importância da etapa digital da venda. Então, você vê, seja a fase amarela, a fase laranja, a gente vai ter um período menor para atender clientes e, eventualmente, até fechamentos de estandes numa situação mais crítica. Então, a etapa digital da venda vai ganhando força, vai ganhando mais importância. A decisão de compra mais estratégica exige uma venda mais qualificada. Então, a gente precisa agora treinar melhor os corretores. Não é uma compra mais por impulso, já deixou de ser há algum tempo. A gente precisa ter os corretores melhor treinados para vendas mais qualificadas durante a pandemia. Aprender a vender para investidor. Então, a equipe e corretores precisam aprender a mexer com matemática financeira e fazer comparações com outros ativos. Impacto econômico-financeiro. Esforços para movimentar a economia, reduzindo a rentabilidade da renda fixa. Então, a gente tem percebido a Selic super baixa, com a Selic baixa, outras fontes de investimento se reduzem também. Selic 2%, poupança com 70% da Selic, e acaba gerando aquele 0,12% ao mês, que é muito pouco. Alguns investimentos que são seguros em crises internacionais, ouro e dólar. Se acompanhar o histórico agora, ouro lá em cima, dólar lá em cima, é o que a gente fala, eu vou investir agora em dólar. Pô, demorou, você tinha que ter feito isso antes. Então, a sua chance de rentabilizar isso, ela é menor. Ouro, então, como eu falo, quem comprou lá atrás está dando risada, mas quem vai comprar agora não vai rir muito. Imóvel. Então, a gente fala caso a caso. Por que destaca caso a caso? Não é todo imóvel que vai dar uma alta rentabilidade. Faça a sua lição de casa, estude, compare com preços de locação na sua região. Diversificação do funding para empreender, isso vai ser importante para o setor continuar crescendo, tá? Não ficar dependendo só desta ou daquela fonte de funding. Melhor gestão financeira do incorporador. Então, é assim, até aqui entre parênteses, grandes crises escancaram problemas internos. Né? Na época que estava fácil vender, todo mundo comprando por impulso, você podia ter problemas operacionais que eles não eram tão evidentes. Numa situação de pandemia, dentro de casa, operação certinha, processo certinho, gestão de recursos humanos certinho, tem que estar dentro de casa muito bem alinhado. Impacto ambiental. A crise econômica, as duas, né? Crise econômica e sanitária estimulam o uso sustentável de recursos no condomínio. Tá? Quando você sente essa escassez, né, durante a pandemia, de repente começa a faltar produtos, isso só estimula essa percepção da importância de uso sustentável dos recursos. Então, pessoal,
Energia solar, ah, não tem espaço. Tem, faz lá no teto, nem que seja só para alimentar um pedacinho das áreas comuns, tá? Não precisa alimentar todo o condomínio, mas parte dele com energia solar. Reciclagem de resíduos, reaproveitamento de água pluvial. Às vezes não fazer isso já começa a ser um pênalti, principalmente para as novas gerações Y e Z, que são mais sensíveis a essa questão da sustentabilidade. Impacto sociológico. A gente deixou esse para o final porque é o mais importante, né? As pessoas e as empresas estão ressignificando, aliás, esse é um verbo muito comum hoje em dia, né? Ressignificar. Então, as pessoas e empresas estão ressignificando suas vidas e operações. O lar ganha importância no consumo geral. Comprar por necessidade e não por desejo ou ostentação. Isso vale tanto dentro como fora do imobiliário. Produzam empreendimentos olhando as necessidades. Ostentação vai perdendo força. E aí? O novo normal tem alguma outra influência além da questão da pandemia? Tem sim. Vamos falar de coisas muito importantes que vieram para ficar. Não é só influenciada pela pandemia, são mudanças na nossa sociedade. Mudança cultural atingindo o mundo inteiro. Mais uso e menos posse. Isso é um mantra das gerações mais jovens, Y e Z. Mais usabilidade, menos propriedade. Isso traz oportunidades, traz ameaças. Para a parte de oportunidades, comecem a pensar em empreendimentos focados para locação. Nós já temos diversos projetos, por exemplo, na capital, de grande porte, na casa de centenas de unidades, 100% voltado para locação. Troca de produtos e serviços, economia local. Né? Procurar, isso é uma tendência, isso é uma das características da economia compartilhada. Tá? Procurem trabalhar com fornecedores locais, procurem estimular essa troca de produtos e serviços dentro do próprio condomínio. O que a gente está falando da economia colaborativa, uma das características mais interessantes é que o consumidor ele também é produtor. Você pega um exemplo do nosso setor, o Airbnb. Né? Então, quer dizer, eu tenho um imóvel, e eu posso colocar esse imóvel para locação, o meu próprio imóvel. Então, eu sou consumidor e produtor ao mesmo tempo. Maior consciência da escassez de recursos. Isso é outra característica da economia colaborativa. Mas por que você está falando de economia colaborativa no setor imobiliário? Tem muito a ver, pessoal. Comecem a pensar em recursos dentro do seu prédio, onde a gente possa colocar a economia colaborativa. Como assim? Imagina, por exemplo, dentro daquela sala de coworking, que você possa ter uma sala fechada para que os pais, por exemplo, possam pagar um professor, um único professor de inglês, para os seus filhos, para os filhos de vários apartamentos lá. Então, você faz um rateio do custo desses fornecedores. Aliás, essa dica é bem interessante, porque esse ano a molecada brincou de estudar, né? Ninguém estudava, né? Entrava lá no online, tirava o vídeo, tirava o áudio e ia fazer qualquer outra coisa. Então, pessoal, um exemplo claro, né? De você contratar fornecedores e usar de forma coletiva. Isso é um princípio de economia colaborativa dentro dos prédios, por exemplo, tá? E uma coisa importante que vem crescendo e que, infelizmente, às vezes dá alguns efeitos colaterais, é o marketing 3.0, ou seja, as pessoas vão consumir agora produtos e serviços conforme os propósitos sociais dessas grandes empresas. E aí a gente vê algumas grandes empresas derrapando, fazendo assim um marketing muito raso, muito superficial, e aí o consumidor percebe e fala, não, eu não vou cair nessa sua de propósito social porque o teu histórico não é esse. Tá? Então, a gente precisa ter propósitos sociais muito firmes dentro do marketing 3.0, e isso vai afetar também incorporadores. Conclusão da história, pessoal. O novo normal é um amplo movimento de mudança de valores e de comportamento, potencializado pela pandemia e por um novo mindset da sociedade. Ou seja, o novo normal, ele faz parte de uma nova era. A pandemia só está acelerando algumas características dele, tá bom? O que a gente quer dizer com isso? Poxa vida, mas você está falando essas coisas, tudo bonito, né? Mas olha quanta coisa crítica a gente tem que lidar neste momento. Sim, a gente está, você, nós estamos vivenciando o nascer de uma nova era. É isso, pessoal. Como toda transição de era, a gente entra numa transição caótica, é normal, as grandes revoluções sociais sempre foram assim. E aí, como é que a gente tem que se comportar num cenário de transição caótica como que a gente vem enfrentando? Né? Vamos trazer um pouquinho aqui de poema, né? Vamos trazer algo... por que a gente quer trazer aqui essa mensagem até um certo tom aqui de poema?
porque nem em situações de caos a gente precisa recordar quem nós somos, né? A gente precisa recordar, relembrar as conexões com a nossa mãe terra. Então a gente pega aqui nessa mensagem os 4 elementos da natureza e a gente sugere isso para cada um de nós, né? Então vamos recordar, recorda que és água, chora, limpa, flui. Recorda que és fogo, cativa, queima, transmuta. Recorda que é ar, silencia, foca, decide. Recorda que é terra, conecta, constrói e entrega. Tem aqui alguns dados da gente, quem quiser fazer contato, falar um pouco mais sobre esse estudo, né? Fiquem à vontade. Lembrando que vocês também vão ter o PDF disso, tá? Aqui, nosso muito obrigado por essa oportunidade de compartilhar conhecimento. Agradecemos ao senhor Eli Gonçalves pela brilhante apresentação. E agora, mais boas notícias. Vamos ouvir perspectivas do mercado imobiliário para 2021 com o vice-presidente do interior do Secov São Paulo, Frederico Marcondes César. Frederico Marcondes César é presidente do interior do Secov São Paulo e foi diretor regional do Secov São Paulo em São José dos Campos. Atua há mais de 40 anos na construção civil na região metropolitana do Vale do Paraíba. É sócio-diretor na construtora Marcondes César, entre outras do grupo. Entre outros cargos, foi presidente da ACONVAP, Associação das Construtoras do Vale do Paraíba, nos períodos de 1990 a 1993 e 1997 a 1998. Ex-membro do Conselho Consultivo do Sinduscom São Paulo. Fred, vamos às ótimas notícias em 2021. A palavra é sua. Carlos, boa noite. Cumprimento os painelistas, o Eli, ao nosso diretor regional e presidente da PROEMP, o companheiro, empresário Paulo Oliva. Quero cumprimentar também a todos que estão nos acompanhando nesta sala. Mas comentar rapidamente a apresentação do Eli. Eli, esse último painel teu, ele vem realmente de encontro a tudo aquilo que nós estamos debatendo dentro da diretoria executiva do Secov. Essa é a nossa percepção também dessas mudanças que hoje já se avizinharam. Então, nós temos que colocar o norte de nossas empresas, dos nossos negócios, nesta direção. Na sua apresentação do mercado imobiliário também, interessante observar, e vocês vão verificar aqui na minha fala, que, diferentemente de todas as pesquisas que nós, Secov, fazemos nas nossas 10 escritórios regionais, região metropolitana de São Paulo e a cidade de São Paulo, Jundiaí é a única que se comportou de forma diferente no mercado imobiliário neste período. Ou seja, ele ofertou mais 3 dormitórios do que 2 dormitórios. E nós vamos observar que o 2 dormitórios foi o carro-chefe desses últimos 3 anos, não só no estado de São Paulo, mas como também no Brasil. E São Paulo, sabidamente, os terrenos mais caros, você tem que construir na franja da cidade, e São Paulo também acelerou essas construções de Minha Casa Minha Vida. Então, Jundiaí responde de uma forma diferente do mercado como um todo. Um outro dado também muito importante que você colocou, ele, salvo o melhor juízo, hoje Jundiaí tem 900 unidades de estoque e para uma média anualizada de vendas de 1.300 unidades. Ou seja, que leitura que nós fazemos? Primeiro, a leitura de oportunidade. Segundo, qual a outra leitura que fazemos? Que o estoque está mínimo, não atende a 1 ano de demanda. Portanto, teremos o quê? Elevação de preço, né? Estoques reduzidos, porque, sabidamente, para você viabilizar um produto, desde a aquisição da área, licenciamentos, viabilidade financeira, produção e chaves, e andando rapidamente, são 3, 4 anos. E você tem estoque hoje em Jundiaí para menos de 1 ano. Então, aí, seguramente, é uma leitura de grandes oportunidades e para todo o segmento, seja de unidade 1, 2, 3 ou 4 dormitórios. Parabéns pela apresentação, ele foi um painel muito rico e muito detalhado. Eu vou fazer a abertura aqui da minha apresentação.
eu vou abordar com vocês, fazer uma passagem rápida para questões econômicas, depois a força do interior paulista, para desligar, né? A força do interior paulista e depois a pesquisa do mercado imobiliário. Deixa eu aqui. Travou. Aqui. Bem, amigos, conforme eu falei, passar rapidamente, nós temos aqui 20 minutos. O Eli passou por essa apresentação. Vejam, senhores, taxa de juros de 2015, agora para 2020. Ela mergulhou de 14% para 2%. O IPCA, que mede a inflação, nós estamos em patamares de 3%. Ou seja, como é que nós vemos esse cenário? Para 2021, taxa Selic 2,75% e inflação na faixa de 3%. É o que nós temos sempre falado dentro do Secovi. Juros e inflação baixa é a senha para aquisição de ativos imobiliários. Porque nada compete com o mercado imobiliário. Você pega hoje a inflação pagando 0,14%, a aplicação de CDB, CDI, não chega a competir com o mercado imobiliário, mas os impostos, então, hoje o mercado passa seguramente a ser a bola da vez. E outros ativos, né? Mas o imóvel, tanto é que ele respondeu numa velocidade enorme a partir do meio do ano de julho de 2019 para cá. Um outro indicativo que também é muito interessante é medido pela Fundação Getúlio Vargas, que é o índice de confiança desses 4 agentes: o consumidor, a construção, a indústria e o comércio. Se vocês observarem, de fevereiro de 2011 até outubro de 2020, nós temos esses indicadores, observe que eles caminham muito parecidos. Eles seguem o mesmo caminho. E observe agora, aqui em junho, que ele tem uma recuperação em V. Os 4 agentes, tanto ele mergulha, como ele sobe na mesma velocidade, indo para os patamares históricos. Significa dizer que tanto o consumidor está acreditando no curto, no médio e no longo prazo, como os agentes também econômicos, construção, indústria e comércio. É uma leitura bastante positiva e interessante para todos nós. Isso aqui é um outro dado também bastante interessante. Vejam vocês como se comportou de 2004 para cá o número de trabalhadores, empregos formais no Brasil. Tínhamos aí em 2004 uma ordem em torno de 1,5 milhão de contratações. Depois tivemos, 2015 e 2016, essa queda brutal. E agora, neste último ano, vamos comparar com a construção civil para mostrar o impacto da construção civil e a importância do governo ter tomado essas medidas. Quais? Na pandemia. De não fechar a indústria da construção civil, não fechar os plantões, não fecharem as obras, porque nós pudemos responder e respondemos de forma bastante firme. Nós tínhamos uma contratação de 2004 para cá, e na ordem de 200 mil, mergulhamos nesses 4 anos desafiadores, mas veja 19. O ano de 2019, nós respondemos por algo em torno de 12% a 13% da contratação nacional. Neste ano, tivemos demissões na ordem de 560 mil empregos formais e a construção civil contratando mais de 100 mil empregos formais nesses 9 primeiros meses. Vai bater seguramente lá o ano de 2006, que é um ano bastante interessante. Então, a construção responde a passos largos nessas contratações. É um diagnóstico de que o setor está atuando, está firme e está estruturado. Financiamentos imobiliários. Vou passar também rapidamente pelos agentes, para que aqueles empresários, aqueles que nos assistam, saibam de onde estão vindo os recursos, para onde eles estão sendo carregados e aonde nós temos as oportunidades. Eu precisaria tirar daqui, Ana. Deixa eu ver aqui. De 2010, vejam vocês, 2010, os índices, os financiamentos imobiliários pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Aquisição e construção. Vamos chegar aqui de 2018 a 2019. Nós viemos mergulhando de 2014 a 2017, vejam só os investimentos, caiu para menos que a metade. 2018 começou uma recuperação, 2019,
19, nós percebemos a recuperação, tanto é que teve um incremento de um ano para o outro na ordem de 37%. E se compararmos 2019 com 2020, os 3 primeiros trimestres deste ano com 2019, vejam, senhores, o quanto cresceu. Cresceu 44%. Ou seja, o que se construiu, o que se comprou neste primeiro trimestre já é igual ao ano de 2019. Já é maior que o de 2015 para cá. E persistindo este volume, nós chegaremos a alguma coisa em torno de 120 milhões, 110 milhões, ou seja, o melhor momento que a construção civil viveu. Então, 2020 está nos mostrando e nos sinalizando uma recuperação muito forte, considerando aquele momento muito ativo da construção civil, que foi 2013, 2014. Financiamento no SBPE. Também vejam para aquisição e construção, vejam o que aconteceu. Vamos pegar 2018 e 2019. Também vínhamos em queda livre de 2014, caindo para 2015, 2017, 2017. 2018, uma recuperação. 2019, 32% de incremento comparativamente com 2018. E nos 3 primeiros trimestres deste ano de 2020, comparativo com 2019, nós tivemos 50% de incremento. Ou seja, persistindo, nós voltaremos aos patamares daqueles momentos fortes da construção civil de 2013 e 2014 na aquisição. E na construção, o mercado comporta-se da mesma forma. Tivemos um incremento de 2018 para 2019, na ordem de 50%, e nos 3 primeiros trimestres deste ano, nós também, comparativamente com o igual período do ano anterior, tivemos 27% também de crescimento. Então, desde 2018 até 2019, a indústria da construção civil vem acelerando e acelerando a passos largos. Um outro dado também bastante interessante, que traz a segurança para o agente financiador, ou mesmo para as empresas que fazem autofinanciamento. Vejam vocês a evolução da inadimplência. Se nós pegarmos, depois da criação da alienação fiduciária, de 2009 a 2020, ela sempre esteve num patamar de 1,5% de inadimplência. Pegando aqui hipoteca e alienação fiduciária, e daí entre os agentes financeiros e todos os outros agentes que operam no mercado, de 2004, nós chegamos aqui em 2009, portanto, nos últimos 10 anos, também na faixa de 1,5%, 1,8%. E aqueles mais antigos, como eu na construção, vide o governo Sarney e vide outros agentes, nós tínhamos inadimplência, não é, Eli? Na hora de 24%, 26%, 28%. E tanto é que foram criados várias benesses com recurso próprio, que chegou um momento quase que inviabilizou o sistema financeiro. Então, aqui nós temos uma segurança para o agente financeiro. Então, hoje, por quê? Vai ter um dado também relevante. Dados da BCIP. 34% do valor de um imóvel é recurso próprio. 66% é recurso do agente. Então, hoje, tem um comprometimento grande do comprador. Então, antes ele dava pouco valor, ele não tinha comprometimento com o imóvel. Hoje, a média histórica é 34% de recurso próprio e 66%. Então, nós queremos crer que esse baixo índice de inadimplência também é um pouco também por conta da participação mais efetiva do comprador final. Esse aqui é a estrutura dos fundos. Vejam só, o fundo desse total de 1 tri e 400 bilhões, o fundo de garantia tem uma participação com 30% e o sistema brasileiro de poupança e empréstimo 54%, ou seja, 84% do nosso mercado imobiliário está em cima do SBPE e do fundo de garantia. Temos outros agentes aqui, uma participação menos expressiva, mas o grande bolo, o grande pacote desse mercado é o fundo de garantia e a caderneta de poupança. Esse número que eu trago para vocês, nós já debatemos no Secov, nem a BCIP consegue explicar esse cenário, ainda mais com a inflação tão baixa. Vejam, senhores, a captação líquida da poupança, 2012, o saldo dela era 389 bi, teve uma captação de 37 bi. Depois, 2013,
2015, 16, captação negativa. 2017, 18 e 19, aqui na faixa de 15 a 20 bi. Este ano, em 9 meses, captou 106 bilhões. Ou seja, é mais que os últimos 3 anos e quase que a totalidade desta década. Não se explica, ainda mais hoje, da forma que ela está remunerando, uma remuneração muito baixa, considerando as taxas de juros e inflação, mas, sabidamente, isso é um recurso que virá navegar no setor imobiliário. Isso aqui são os agentes que operam. Eu trago esse painel aqui também para... Não estou conseguindo mudar aqui. Frederico, eu acho que o seu microfone está mudo. Está todo mundo conseguindo escutar ele? Tá certo. Ok. Obrigado. Então, crédito imobiliário para construção. Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú e Santander. Mas veja o papel e a relevância da Caixa Econômica Federal como agente incentivador da produção. Travou aqui. Travou a minha apresentação. Aqui. Agora, na aquisição, a Caixa Econômica Federal diminui a participação, mas mesmo assim ela é ainda o grande agente de financiamento para adquirente final. A Caixa Federal com a participação de 40%, Bradesco 20%, Itaú 20%, Santander 19%. Continuam sendo os mesmos agentes com esses financiamentos, então, tanto na aquisição quanto na produção. Agora eu quero passar, eu tenho aí mais 5 minutos, 7 minutos, rapidamente pelo interior, mostrar a grandeza e a força do interior paulista. Eu já tive a oportunidade de mostrar essas lâminas em outros eventos, e ele é bastante interessante para mostrar aonde nós estamos. Vejam, senhores, o PIB do Estado de São Paulo em bilhões de reais. Aqui, nós apartamos a capital do interior. Vejam a importância do interior paulista no Estado de São Paulo. O interior responde por 66% do PIB. Nós hoje estamos com 2017, porque o IBGE ainda não divulgou o último dado, portanto, esse é o último dado que nós dispomos do IBGE-SEAD, mas o interior responde por 2/3 da riqueza do Estado de São Paulo. No Brasil, são o interior 67%, o Estado de São Paulo responde por 32%, ou seja, nós somos mais de 20% da força econômica do país. Esse dado também é bastante interessante. Se nós criássemos um ranking por PIB e descolássemos a cidade de São Paulo do interior paulista, nós teríamos esse ranking nacional. O interior paulista viria em primeiríssimo lugar, com um PIB de 1,4 trilhão. Em segundo, viria a cidade de São Paulo com 700 bilhões. Na sequência, o estado do Rio de Janeiro com 670, Minas Gerais. Observem vocês que o interior de São Paulo gera uma riqueza 30% ou pouco mais que o sul do país juntos. O interior de São Paulo tem uma riqueza maior que o estado do Rio de Janeiro e Minas Gerais juntos. Se fôssemos criar um ranking na América, veja a posição do interior de São Paulo. Chile com 900 bi, Peru 700, Equador. Nós somos maiores que muitos países vizinhos. Isso, interior paulista, com 645 municípios. Interior, exportações. Nós respondemos por 91% das exportações do Estado. Veja que interessante, São José dos Campos, ele exporta quase que o mesmo que a cidade de São Paulo. Aqui nós temos Embraer, temos algumas empresas exportadoras, indústria automotiva,
Ilhabela, Santos, 91% das exportações estão no interior. Esse número é também bastante impressionante. Vejam vocês o que ocorreu em 30 anos. Evolução dos domicílios particulares permanentes no interior. Nós produzimos, em 30 anos, 5,5 milhões de domicílios. A cidade de São Paulo, com 4 milhões de domicílios, vejam vocês, nós construímos no interior paulista uma cidade de São Paulo e meia. São Paulo produziu 1,5 milhão de domicílios, o interior produziu 5,5 milhões de domicílios. Segundo, dependendo das fontes, Fundação João Pinheiro, IBGE, dá conta que o déficit nacional habitacional está na faixa varia de 6,2 até 7,5 milhões. O interior de São Paulo, nesses 30 anos, produziu quase que o déficit nacional no interior. Da mesma forma, o crescimento populacional. A cidade de São Paulo, em 40 anos, de 8,5 para 12 milhões de habitantes, cresceu 45%. O interior, em 40 anos, dobrou sua população, saiu de 16 para 33 milhões de habitantes. Então, o interior cresce. Então, Eli, aquilo que você comentava do crescimento no entorno de São Paulo, isso já vem ocorrendo há coisa de 40 anos. Agora acentuou-se mais no raio de 100 quilômetros da cidade de São Paulo, Jundiaí, São José dos Campos, Campinas, essas cidades que estão no entorno de São Paulo, pela facilidade de locomoção e outros fatores que eu vou abordar rapidamente. Então, vejam todos vocês. O estado de São Paulo hoje com 46 milhões de habitantes, a cidade de São Paulo com 12 milhões, o interior paulista com 33 milhões. Se nós compararmos, nós teremos uma ideia da dimensão e da grandeza do interior. Vejam vocês, Chile tem 19 milhões de habitantes, Holanda, 17 milhões, Bélgica, Portugal, Suécia, 10 milhões. Somos maior que a Bolívia, Chile e Uruguai juntos. Então, nós temos um território relativamente pequeno, mas bastante adensado, com muita riqueza e, logicamente, o maior centro de consumo do país. Mercado imobiliário, para finalizar, eu coloquei os senhores lá, nós fazemos pesquisa nessas regiões, Baixada Santista, Bauru, Campinas, Grande ABC, Jundiaí, Piracicaba, São José do Rio Preto, Sorocaba, Vale do Paraíba e a cidade de São Paulo. Eu vou passar rapidamente, mas eu quero mostrar aos senhores o seguinte. Vamos por um... Fred, de novo o áudio falhou. Mudo. Ok, né? Ok, agora sim. Okay. Vejam como ele se comportou. Eu quero mostrar para vocês como o mercado vem crescendo. De 2016, 46 mil lançamentos, 57 mil, 70 mil, 85 mil, em 19, ainda que os números estavam sendo consolidados. Então, vejam o que aconteceu nos últimos 4 anos no mercado. Região metropolitana, São Paulo e interior. Ela travou aqui novamente. Travou a tela aqui, um minutinho. Como é que eu trouxe para cá? Eu quero levar para cá. Aqui. Não foi para mim aqui. Agora, lançamento de imóveis residenciais. Não, aqui nós já passamos. Vamos pegar o resumo para eu conseguir ser mais rápido com vocês. Aqui pesquisa de 2012 a 2019. Por participação, 1, 2, 3 e 4 dormitórios. Vamos para o resumo. Eu mostrava ali na sua apresentação, veja só, um dormitório que teve 9% de participação nos lançamentos, nas regiões pesquisadas. O 2 dormitórios, aí inclui o 2 dormitórios econômicos, que é o Minha Casa Minha Vida, a Casa Verde e Amarela, 70%. O 3 dormitórios, diferentemente de Jundiaí, com a participação de 18%. E 1,7% ou 4 dormitórios. Agora, o mercado imobiliário no interior nos últimos 12 meses. Também vamos para o resumo. Vamos pegar aqui, lançamento de imóveis residenciais por dormitório. Um dormitório,
5%, o 2 dormitórios, 73%, isso nos últimos 12 meses. O 3, 19%, e o 4 dormitórios, 3%. Então, ainda no interior, o carro-chefe é o 2 dormitórios, seguido com 3 dormitórios. A mesma coisa nós podemos observar aqui é um outro dado que eu trago, que nós julgamos interessante, vendas de imóveis residenciais. Aqui nós temos as regiões pesquisadas no interior e o município de São Paulo. Os números são diferentes, mas o interessante é nós observarmos que o interior teve a mesma variação percentual positiva que o município de São Paulo. No interior, nós tivemos 13% de vendas de todos esses imóveis pesquisados, igualmente a São Paulo, no mesmo número, 13%. Vendas de imóveis residenciais por dormitório. Voltamos aos mesmos números. Veja que São Paulo difere um pouco. Aqui nós temos 6% para um dormitório no interior e 30% em São Paulo. O 2 dormitório no interior responde por 75%, ao passo que São Paulo, 58%. O 3 dormitório no interior, 17%, São Paulo, 3%, e o 4 dormitórios, eles se equivalem. O que nós costumamos dizer, por que comprar um imóvel? Primeiro, constante aumento da demanda, crescimento da população, casamento, divórcios, novas necessidades de moradia e novos arranjos familiares para moradia e locação, para investimento e reserva de valor. Um dado aqui bastante interessante, um comparativo, rendimento médio anual dos investimentos nos últimos 10 anos. Poupança rendeu de forma anualizada 6,5%, o CDB 9,8%, essa aqui é o Imóvel Brasil, que é uma pesquisa, 15,3%, e o Imóvel São Paulo 16,9%. Aí, sem considerar essa valorização do imóvel. Se você adquiriu um imóvel para locação e aferiu algum ganho na hora de 6%, 7%, esses números ultrapassam 20%. Então, seguramente, é um investimento interessante para fazer. E que eu costumo também, aqui, e por fim, quais as atratividades do interior paulista? Primeiro, nós temos um menor custo de vida, seja para aquisição, seja para locação, seja para alimentação. Isso tem traído muita gente da cidade de São Paulo. Conforme ele colocou, a média do valor do metro quadrado no interior paulista está em R$ 4.600. Em São Paulo está R$ 10.200 o preço do metro quadrado do imóvel, preço médio. Nós temos segurança, nós temos mobilidade urbana, nós temos uma qualidade de vida melhor. Temos mão de obra especializada, porque nós temos muitas indústrias, parques tecnológicos, por exemplo, São José dos Campos, indústria aeronáutica, indústria automobilística. Nós temos fácil acesso a rodovias, portos, ferrovias. Hoje nós temos uma malha rodoviária enorme no estado de São Paulo. Isso facilita o abastecimento, facilita a integração e distribuição desses produtos. As prefeituras têm procurado incentivar, trazer empresas para o interior, como isenção de IPTU, isenção de ISS ou redução das alíquotas, criando infraestrutura, criando condomínios industriais. E as oportunidades. Nós temos uma média de 200 mil casamentos no interior, 50 mil divórcios. A gente sempre costuma dizer no Secob, quem casa quer casa, e quem também se separa precisa de casa. Temos ainda um déficit na ordem de 1 milhão de domicílios, crescimento, conforme já demonstrado, vegetativo da população, e outro dado muito, muito importante, a pirâmide etária, que é a idade de consumo, e do seu primeiro consumo, 33% da população do interior paulista está na faixa dos 20 aos 39 anos, que é aquela idade de consumo. Eu peço desculpa por ter me alongado um pouco do meu tempo, mas é o que eu tinha para falar. Obrigado. Quero agradecer aqui a brilhante palestra do Frederico Marcondes César, que trouxe informações relevantes aqui para conhecimento melhor da importância do mercado do interior paulista, da importância da grandeza, da pujança do interior paulista, na verdade. A gente teve algumas perguntas aqui pelo chat, e eu gostaria de colocar a primeira para o senhor Frederico.
Senhor Frederico, veio uma pergunta aqui. O mercado imobiliário em 2021 terá o mesmo desempenho em 2020? Um dado que nós falamos sempre é o seguinte: o que ocorre em São Paulo de bom ou de ruim vai chegar mais cedo ou mais tarde no interior. Para que você tenha uma ideia, a cidade de São Paulo, esse ano, nós estamos fechando a pesquisa, está dando conta de 65 mil novos lançamentos. E a média histórica na cidade de São Paulo, ali pode me corrigir, a média histórica de lançamento em São Paulo é de 35 mil. São vários fatores. Primeiro é a inflação baixa, que eu, conforme eu disse no início da minha fala, é a senha para aquisição de ativos imobiliários. Um outro fator, nós tivemos 4 anos de forte demanda reprimida. As necessidades, elas persistiram, de viajar, de trocar de carro, de trocar de imóvel, de fazer uma primeira aquisição. Essa demanda, ela estava reprimida. Então, esse mercado, esse consumidor está chegando agora no mercado. Essa pandemia, ela mais ou menos que nós já estamos conseguindo enxergar um cenário de médio e longo prazo, tanto é que aqueles indicadores de confiança, todos os indicadores desses agentes são positivos. Então, a perspectiva que nós temos debatido no Secov, ainda hoje, numa reunião executiva de 2 horas, nós estamos extremamente confiantes. Nós temos recurso de agentes financeiros, nós temos um mercado comprador, tanto é que nós estamos muito aquecidos, inflação nos produtos, nos insumos, prazo de entrega, enfim, nós temos financiamento, nós temos comprador na outra ponta e o mercado extremamente aquecido e saindo de uma demanda reprimida muito grande. O cenário que se avizinha é de expectativa muito forte para o setor para 2021. Já estamos percebendo já nesse último trimestre do ano. Vem uma pergunta agora aqui que é comum a ambos os palestrantes. Então, eu gostaria de ouvir primeiramente o senhor Eli Gonçalves e, posteriormente, o senhor Frederico. Na opinião dos senhores, quais medidas poderiam ser adotadas para aumentar a participação dos bancos privados no financiamento imobiliário? Bem, os bancos, ainda que a Caixa tenha essa notoriedade, a gente vem já percebendo um aumento de participação dos bancos privados. Os processos dos bancos privados são muito bons, muito rápidos. E eu acho que vale destacar não só essa questão dos bancos privados, mas das fintechs. Tá? Acho que 2021, 2022, a gente vai começar a perceber também um aumento de participação de fintechs nesse setor. Acho que eles vão criar novas formas de conceder financiamento, novas formas de analisar crédito. Talvez venham, e é o que a gente deseja, mexer ainda mais com as taxas de juros dos bancos. Ainda cabe espaço para reduzir taxas de juros dos bancos privados em financiamento imobiliário. O que caiu de Selic não caiu da mesma forma nas taxas de financiamento. Estão boas, bem melhores do que aquelas taxas que a gente tinha de 2 dígitos alguns anos atrás, né? Hoje você realmente consegue fazer um financiamento com custo efetivo total na ordem de 7 alguma coisa por cento ao ano. É bom, mas pode ser ainda menor. Quanto mais a gente reduzir, tem estudos que mostram isso, reduções de 1 ponto percentual nas taxas de financiamento colocam milhões de famílias podendo adquirir imóveis que antes elas não conseguiam por causa do valor de endividamento que teriam, né? Então, acho que a gente tem que apostar em a entrada de novos players, algum tipo de redução nas taxas de juros, criar novos funds, novas formas de abastecer o mercado com o fund, ou seja, de onde vem o dinheiro para emprestar. Eu acho que a gente está indo no bom caminho. Está indo no bom caminho e dá uma olhada agora nessas fintechs. O que elas podem fazer para balançar esse mercado? Mais ou menos na mesma linha do Eli. Uma questão de estrutura. Os agentes que operam já têm uma estrutura já há muitos anos atuando no mercado. O Santander, que entrou nos últimos anos, se estruturou e hoje também opera de uma forma bastante agressiva. Se nós olharmos, a Caixa Econômica Federal é o grande agente da produção e os demais bancos, eles têm uma linha de financiamento
mais voltada, tanto é que aumenta a participação deles na aquisição final. Hoje, com essa queda de juros, esses outros bancos menores, eles não têm a tradição. O próprio Banco do Brasil fez incursões, mas não tinha a velocidade, a expertise de uma Caixa Econômica Federal, de um Bradesco, com agente tradicional. Mas existe uma política governamental que eles são obrigados a investir parte dessa captação, assim eles o fazem, mas como também não é forte essa parte do SBPE, Fundo de Garantia, com esses outros bancos de segunda linha, eles acabam tendo uma participação menor do banco, no mercado. O que nós temos percebido também, dando a linha do Eli, a chegada de recursos externos, fazendo parcerias com grandes empresas, em especial para locações de imóveis. Eu vou dar uma experiência da minha empresa aqui na região do Vale do Paraíba. Hoje, nós temos 253 apartamentos residenciais locados, prédios que nós construímos. Temos prédio inteiro locado, e para que os senhores tenham uma ideia, hoje estamos com uma vacância de 3%. No início da pandemia, ficamos com 7%, que foi o pior momento nesses últimos 4 anos, quando nós disponibilizamos todos esses imóveis para locação, variando de 0,4% a 0,6% a locação sobre o capital investido. Se você considerar hoje um juro de 2% ao ano e eu remunerar o capital em 0,7% ao ano, eu estou ganhando 3 vezes mais que a inflação. Então, está chegando muito recurso por conta também desse novo público, desses novos jovens, geração YZ, não é isso, ali? Que é mais do uso do que da propriedade. Então, observem a chegada desses recursos, está chegando em grande escala e fazendo parcerias independentemente do porte das empresas. Está chegando muito recurso, médio recurso e recursos menores procurando parcerias. Muito bem. Uma última pergunta aqui que chegou pelo chat, só para os senhores saberem, tá? O que mais está chegando aqui pelo chat são elogios. Eles estão dizendo aqui que as palestras estão tão completas que não deram margem à dúvida, elas são autoexplicativas. Então, aqui fica o nosso cumprimento, a gente repassa aos senhores aqui e agradece a qualidade do conteúdo que está sendo exposto na noite de hoje. Então, para finalizar, a última pergunta que nós temos aqui, que também é comum aos dois, e agora, para a gente ficar mais ágil no jogo, eu vou inverter aqui a ordem de resposta, pedindo para que o Fred responda primeiro e o Eli responda a mesma questão posteriormente. Na opinião dos senhores, qual o principal entrave para o maior crescimento do setor imobiliário? Nós temos muitos entraves no setor imobiliário. Caso que a nossa visão sempre é uma visão otimista, de oportunidade, nós sempre andamos, mas um dos grandes entraves hoje é a lentidão dos agentes públicos e, em especial, os agentes licenciadores. Você pega hoje, para que você tenha uma ideia, uma prefeitura, para dar uma diretriz daquilo que já está no computador. Eu posso construir na rua Zé da Silva. O que eu posso construir? Está na legislação. Basta apertar um botão, você vai recuar 5 metros na frente, 5 atrás e faz 10 andares. Demora 3 a 4 meses. Para você aprovar um projeto rápido, 6 a 8 meses. Então, a lentidão dos agentes... Vou dar um fato pitoresco para você, para ilustrar. Tive uma reunião recentemente com o prefeito da cidade de Jacareí, vizinha São José dos Campos, uma cidade com 250 mil habitantes. Eu levei ele, estamos já executando um prédio com 90 unidades, apartamento de 2 e 3 dormitórios, num bairro médio. E eu levei a ele e falei, olha, eu demorei 1 ano, da diretriz até a aprovação do projeto. Vocês estão ávidos por recursos, precisam de recursos. Eu pago no terreno de IPTU R$ 9.800 por ano. A hora que eu entregar o empreendimento, vocês irão receber R$ 95 mil. Ou seja, o dinheiro está aqui, basta vocês acelerarem. Então, um grande gargalo são hoje, sem sombra de dúvida, são os agentes licenciadores em todos os níveis. As demais coisas deixem com nós, empresários, que nós iremos resolver. Se eles não complicarem, e tem uma coisa que vem caminhando fortemente, a gente vem procurando fazer, saiu aquela lei agora da liberdade econômica, aquela lei que parece que não pegou, mas que se pegar,
era um ato declaratório, Carlos, você advogado, eu declaro que o projeto que estamos fazendo está em conformidade com a lei. É como é feito com o imposto de renda. Eu declaro que eu ganho 1.000 por mês, eu sei que se eu estiver ganhando 10 e a receita eu cair numa malha fina, eu teria sanções dessa penalidade. Então, acho que tem que ser o mesmo. Eu faço um ato declaratório, declaro que eu estou em conformidade com a lei. Se eu não tiver, eu teria as penas e as sanções da lei. Que eu digo sempre para todos. Os agentes públicos deveriam nos tratar como mocinho, né? Antes de bandido. Hoje eles nos tratam como bandido para depois nós provarmos que somos mocinho. E nós somos mocinho, nós temos endereço, nós temos nome, nós estamos estabelecidos. Então, nos trate como mocinho. Ou bandido até que se prove o contrário. Né? Mas hoje somos bandidos até que se prove o contrário. Então, isso seria uma velocidade brutal para não só para o setor da indústria da construção civil, mas para a economia como um todo. Pois é, Fred, não é um exagero a gente dizer, né, que o setor da construção civil ele é um motor da economia. Quando a construção civil está acelerada, todo o seu entorno, né, existe aí um ecossistema imobiliário que ativa todo o consumo, gera emprego e renda, tanto na área direta, né, no consumo de material de construção, no emprego na obra, mas também gera emprego e renda para aquelas pessoas que vão ocupar esses imóveis e vão consumir linha branca, por exemplo, né? Vão consumir geladeira, micro-ondas, vão consumir móveis, vão consumir decoração e vão também habitar novos espaços e consumir no entorno de onde eles vivem. Então, quando a gente incentiva o mercado imobiliário, além da gente ajudar a realizar o sonho da casa própria, a gente também tem esse motor na economia. Eu gostaria de ouvir agora, então... Só para fechar, um número importante. Número da CEBIC, da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. No setor da construção civil, nós temos 96 agentes econômicos. 64 da indústria e 32 de serviços. Então, veja se você movimenta aquela casinha lá, aquela reforma, um prédio, você movimenta 96 agentes produtivos, 96 agentes econômicos. Você leva um país nas costas. Tanto é que vocês viram aí na apresentação, esse ano, 560 mil desempregos, no emprego formal, a indústria da construção civil, 105 mil novos empregos. Eu quero finalizar, eu quero agradecer a participação, parabenizar o Eli, parabenizar o Paulo como nosso diretor regional, que tem desenvolvido um trabalho grandioso na reunião de Jundiaí, e a você, Carlos, como facilitador, como mediador, só parabenizar e um abraço a vocês e àqueles que continuam conosco na sala aí. Obrigado. Você, como um cavalheiro que é sempre, né, sempre muito gentil, a gente agradece e a recíproca também é verdadeira. A sua presença aqui só veio a brilhantar o nosso evento e trazer mais qualidade e informação a todos que estão presentes na noite de hoje. Então, para responder a pergunta agora, eu passo a palavra para o senhor Eli. Nem tem muito o que acrescentar, vocês falaram tão bem, né? Realmente, na hora que veio aquela pergunta, qual o principal elemento, né, para fazer desenvolver, veio de cara, agentes públicos, administração pública. É impressionante como a gente tem que conviver com o termo, né, a burocracia, né, não burocracia, burocracia no nosso setor. A gente já tem uma cadeia, além dessa enorme cadeia de valor que nós temos, ou seja, a gente consegue multiplicar muitas vezes o VGV na forma de outros benefícios para riqueza, não só para a comunidade, para a sociedade, mas para o próprio agente público, na forma de diversos impostos. Tá? O que me chama a atenção, quantas vezes a gente vai no setor público levar um projeto e realmente a gente é tratado como o vilão mesmo, não? Olha, lá vem esse cara, vai bagunçar a cidade, né? É impressionante como ainda existe um viés ideológico que olha o setor imobiliário como alguém que atrapalha a cidade. Não dá mais para ser assim, tá? O imóvel graças à pandemia, voltou a ser o elemento mais importante de aquisição de uma família. A gente não pode ser tratado pelos agentes públicos desse jeito. E mais do que isso,
É hora da gente olhar para as nossas leis, para o nosso zoneamento e realmente receber a contribuição desses agentes privados, desses bons técnicos que existem em todas as cidades, tá? Para ajudar a formar novas leis de planejamento urbano. É hora de ter uma maior interação entre agente público e agente privado em desenvolvimento de leis mais inteligentes. É isso. Pois é, a gente percebe que esse problema ele é comum a todos os municípios do estado, e agora que nós estamos diante aí do início de novas gestões administrativas, novos prefeitos, novas ideias, novas propostas, eu acho que é o momento de atuação forte do Secov e da Proemp junto a esse setor para que a gente possa acelerar, diminuir a burocracia, trazer esse setor para o ano de 2021, porque em alguns momentos a gente sente que as prefeituras estão muito atrasadas, não é? Para os colegas aqui, todos sabem, o Secov tem uma participação ativa nesse setor e a Proemp também segue essa escola. Aqui em Jundiaí, nós temos a participação em todos os conselhos municipais, estamos sempre atuantes, sempre oferecendo sugestões nas alterações legislativas para melhoria da qualidade de vida de todos os munícipes, não apenas do setor imobiliário. É isso que a gente pretende. Bom, eu quero agradecer aqui a presença de todos, em especial do Paulo Oliva e dos nossos palestrantes Frederico Marcondes César e Eli Gonçalves. E é claro que o nosso aplauso fica para você, que ficou com a gente aí até agora, e deu essa audiência, esse prestígio para mais esse evento que o Secov e a Proemp fazem com muito amor, com muito carinho para você. Eu quero avisar que essa live será disponibilizada no canal Secov São Paulo, através do YouTube, a partir de quinta-feira, dia 3 de dezembro. Aproveito já que estamos no mês de dezembro para desejar um Feliz Natal a todos e um ano de 2021 de muita saúde e prosperidade. Boa noite e até a próxima.